Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino, amando a Deus e amando as pessoas. E hoje estamos juntos aí com os amigos Anderson Cordeiro, Leandro Menezes e eu, Diógenes Gonçalves. Nosso amigo Marcelo hoje não pôde estar junto, ele que é o maior entre nós, né? Hoje não pode estar junto com a gente, mas Literalmente, né? realmente o maior, né? Então, se tudo der certo, na próxima semana ele estará junto conosco. E a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre o episódio 10 do tema aí dessa série, desse mês, né? Então, algumas perguntas que a gente vai estar conversando aqui. Qual a importância da unidade da igreja e do envolvimento de todos? Será que é importante? Será que há necessidade do envolvimento de todas as pessoas? Os pequenos grupos nos dias de hoje, será que eles têm a mesma temática, o mesmo princípio que podem ser aplicados na época ou vindos, né, ou retirados, né, da época dos tempos dos apóstolos, por exemplo? Será que a gente pode fazer essa comparação? Esse e outros assuntos nós vamos estar conversando no episódio dessa semana. E que bom que você está aí com a gente. Mas antes de começar, se inscreva aí no canal, se você ainda não se inscreveu, compartilhe também, se você achar interessante e importante o que a gente conversa aqui sobre a Bíblia, sobre a prática do Reino de Deus, e também ative as notificações, que sempre que chegar um vídeo novo para você aqui no canal, né, você pode então estar sendo notificado para estar acessando e poder compartilhar também com outros sobre esse e outros assuntos. Então, o episódio aí dessa semana tem o tema Um modo emocionante de se envolver. Então, interessante que quando Deus criou o ser humano, né, o homem e a mulher, o princípio sempre foi de não viver sozinho. Por isso a ideia de multiplicar o reino de Deus na terra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28, diz assim: E Deus os abençoou, né, abençoou o homem e a mulher que ele havia criado, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então há um princípio aqui de crescimento familiar, mas também de multiplicar o reino de Deus nessa terra, né? Como regentes aí da criação, como Deus então criou, né, o ser humano aqui para reger toda a criação aqui nessa terra, compartilhando dos princípios do caráter de Deus, mesmo antes do pecado, isso já era um princípio que Deus estabeleceu. Mas a pergunta que fica, eu quero começar já perguntando aí para o meu amigo Anderson Cordeiro. A gente sempre começa com a pergunta ou falando um pouquinho sobre o título, né, do episódio dessa semana. Então, como eu já mencionei, o título é Um Modo Emocionante de se Envolver. Eu quero perguntar aqui para o Anderson, que modo emocionante é esse de se envolver? Ajuda a gente aí. Opa! Rapaz, a lição falou um pouquinho sobre a questão dos pequenos grupos, né? Como uma forma de envolvimento, como uma forma de relacionamento e como uma forma de também você estar pregando, né? E praticando a missão. Então, a lição vai falar um pouquinho aí dessa questão, né? O episódio vai falar um pouquinho aí da questão de como que nós podemos viver dessa forma. E aí ele faz uma proposta, e a proposta é exatamente estar se relacionando através de um pequeno grupo, né? Talvez aí você que está nos escutando nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas o pequeno grupo, o que nós chamamos PG, ou células, talvez é um nome mais conhecido aí, é uma forma de como as pessoas estarem se interagindo, falando sobre o mesmo assunto, ali às vezes discutindo sobre algumas coisas da Bíblia, ou quem sabe até mesmo fazendo aí alguma estratégia de como alcançar mais pessoas para o reino de Cristo Jesus, né? E aqui na nossa região nós temos o famoso encontro fora do encontro, que nada mais é também, né, uma forma de você estar se relacionando, de estar se envolvendo, né? E é a questão aí de você estar praticando o que nós vimos hoje, né? Durante essa semana, a questão aí da lição falando de como que nós devemos nos relacionar. É interessante também que isso se torna possível. Hoje eu ouvi uma frase interessante de que a base, a primícia de Deus é amor. E o amor, ele só é amor se você compartilha o amor. Então não tem como você não compartilhar o amor.
né? Ele é algo que você, para ser o amor mesmo, não tem como ficar só para você, né? Então ele não é egoísta, né? Ele é algo que você compartilha com as outras pessoas. Então a lição também vai falar um pouquinho sobre essa questão aí. E o pequeno grupo, né? A célula, enfim, é uma forma de você estar expressando esse amor, se relacionando com outras pessoas e assim praticando o que o Senhor nos chamou a fazer. A Bíblia fala em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é um Deus relacional. Você vai ver isso dentro da Bíblia, do início ao fim. E como nós somos imagem e semelhança, nós também precisamos aplicar isso na nossa vida de forma relacional, ou no pequeno grupo, ou, quem sabe, com seu amigo, vizinho, ou, enfim, né, da forma que você conseguir encontrar. Não quer dizer que é uma regra, né? Mas, enfim, ajuda bastante. Legal. E qual que é a importância aí? Então, já que está falando de pequeno grupo, falando de relacionamento, né? Não sei se é o Leandro ou o Anderson também, se quiser continuar falando. Para a gente aprofundar um pouquinho mais, eu acho que seria legal a gente fazer essa base aí da questão relacional mesmo, né? Do senso de comunidade, vamos dizer assim, né? Porque a igreja é um corpo, certo? Um corpo de pessoas que é certa e cujo cabeça é Cristo, certo? E a gente, como o Anderson mencionou, somos imagem e semelhança de Deus e a gente deve resplandecer essa imagem e semelhança na nossa vida, que é o que a gente chama aqui do canal do Viver o Reino de Deus também, né? Então, agora, qual a importância disso tudo com o aspecto de comunidade? Será que realmente é necessário, né? O Anderson falou da questão de Deus criar um aspecto relacional, né? Mais família, etc, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho do aspecto de comunidade, a gente sendo um corpo de Cristo, a igreja, como que isso é importante ou não, ou qual que a Bíblia coloca aí nessa questão, né, da vivência em comunidade, com aqueles que não creem igual a gente, como que a gente cria como que a gente deve viver, né, nessa prática aí. Não sei se o Leandro aí quer falar, Leandro? Eu acho que antes do Anderson responder sua pergunta, eu quero dar uma ênfase aqui no que o Anderson falou, que é o que eu acho bonito na questão de Deus, que Deus não é um ser, digamos assim, único e isolado, não é um ser isolado. Nós vemos que é um Deus de relacionamento e Ele nos criou para relacionamento também. E nós vemos isso expresso no amor de Deus, que Ele nos cria por amor para se relacionar. Os anjos, Deus cria os anjos para ele ter esse relacionamento, ele expressar o seu amor, ele serve a Deus, o nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Durante toda a história bíblica nós vemos esse relacionamento entre eles, desse nosso Deus triuno. Quando Deus cria o planeta Terra, cria os seres humanos, como também vocês já comentaram, ele nos criou para relacionamento. Primeiramente fez ali o homem sentir falta de uma companheira. E daí eu acho que isso é para valorizar mais ainda a questão do relacionamento, que nem alguns dizem, né, nós não somos feitos para ser ilhas sozinhas no meio de um oceano. Nós somos criados para ser relacionais mesmo, estarmos em contato com o próximo, termos esses momentos agradáveis, né? Como é bom, tipo nós aqui. Eu fico muito feliz quando a gente se reúne. Que é algo assim que a gente faz pensando, né, no bem das outras pessoas que vão aqui recapitular a lição junto conosco, né? Mas também é gostoso por estar com amigos. Então, essa questão do relacionamento. E durante toda a história da Bíblia, nós vemos a questão do relacionamento, principalmente no Novo Testamento. Que Jesus veio para cumprir com sua missão, mas ele não chamou, digamos, o fardo para si só, né? Ele tinha uma missão que era só ele que tinha que cumprir, que era morrer na cruz, né, dentro do plano da redenção. Mas durante esse processo, até chegar, digamos assim, no ápice líquido da missão, né, que seria a sua morte e ressurreição, desculpa, ele chama 12 para estar com ele. E nós vemos ele se relacionando com essas pessoas, né, ele ensinando eles a como agirem no ministério para depois que ele não estivesse mais aqui, eles darem continuidade. E dentro disso, né, dessa base bíblica do relacionamento,
eu vejo que tudo aquilo que Jesus ensinou para os discípulos é para nós fazermos hoje também. Nós vemos ali Paulo, cada pouco ele mandando carta para os seus amigos, preocupado, visitando, ele estava num lugar, aí surgiu uma necessidade, a gente vê que ele ia correndo para outro lugar para atender eles por essa preocupação, né? O relacionamento não por interesse, mas interessado pelas pessoas, não o interesse superficial, né? Mas o interesse pessoal. Então é isso sim que eu entendo da questão do relacionamento, da base bíblica, desse viver em comunidade, principalmente para o cumprimento da missão. Não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, tipo, eu estou bem aqui em casa, não preciso ir na igreja, eu assisto ao Novo Tempo e estou bem aqui. Não, tudo bem, dá quem sabe para viver uma vida dessa forma. Mas eu diria que vai ser um pouco capengo o negócio. Por quê? Porque quando nós estamos com a igreja, nós estamos participando da missão. Nós estamos ali participando de um grupo que foi chamado para cumprir a missão. E sozinhos, ao estarmos, quem sabe, sozinhos, não nos envolvermos, né, em comunidade, a gente pode estar negligenciando a missão. Então é isso que eu vejo, né? Até a questão de Paulo, quando ele faz a comparação ali da nossa vida espiritual, fala da armadura na fé, como que ele termina aquele trecho, né, falando da armadura da fé? Orem por mim, orem pelos outros, né, oremos por todos nós que estamos juntos nessa mesma batalha. Então a questão aqui do relacionamento, né, a importância dentro da missão. É por isso que até essa questão de viver a comunidade, né, da adoração em comunidade, né, ela de fato ela é muito importante, até mesmo porque a gente, o ser sal da terra, a gente também deve ser sal, mesmo dentro da nossa comunidade religiosa que a gente participa, porque tem muitas pessoas que fazem parte de uma comunidade por meio do batismo, seja a comunidade religiosa que for, adventista, católica, evangélica, etc., né? Seja o tipo de batismo que for, o meio que ela entrou, mas existe todo tipo de pessoas, porque cada uma tem sua história de vida e tal, né? E cada uma delas começou a participar começou a participar dessa comunidade religiosa de uma forma diferente. Alguns já nasceram, então, nesse meio, né, por causa dos pais, outros vieram depois, quando jovens, outros quando adultos, outros quando idosos. Cada um com sua história, né? Mas, e justamente por isso a gente precisa estar em comunidade, porque às vezes alguns, mesmo já fazendo parte de uma comunidade religiosa, eles não tiveram a oportunidade, privilégio, ou mesmo escolheram não se aprofundar tanto, às vezes, no estudo das Escrituras e do Evangelho, e da vivência desse Evangelho, que a gente precisa ser sal entre nós também, porque há alguns que precisam do sal lá dentro, mesmo estando lá dentro. Porque não é o fato de você ser um religioso batizado na crença que você aí participa, né, que te faz realmente um seguidor de Jesus, né? Um discípulo de Jesus, né? Porque você está com seu nome lá como membros na igreja adventista, católica, seja o que for, né? Que te faz um seguidor de Jesus, né? Mas sim a prática daquilo que você crê, né? Desde que você creia nos princípios de Jesus, né? Então, isso te faz um discípulo de Cristo. Por isso que é importante. E ali no meio, todo mundo erra, acerta, porque a gente é um corpo, né? O cabeça é Cristo, como mencionei antes. Ele é o único que não erra. Então, todos nós somos falhos e a gente carece sempre de ser luz e sal mesmo na comunidade onde a gente vive. Então, por isso a importância desse relacionamento. Claro, agora a gente está nessa questão da pandemia, né? Então, varia muito de cidade para cidade, de questões aí, né? Mas vamos colocar aqui num termo geral, né? Porque essa coisa levantada aí essa questão levantada pelo Leandro, né? Vejo que é novo tempo e tal, isso não é por causa da pandemia, isso já existia antes também, em vários contextos, né? Então, a questão não aí a gente entra num outro ponto que talvez dá para abrir uma janelinha aqui, aproveitar o gancho, né? Da sociedade do espetáculo, né? Então, você enxerga o culto num ambiente religioso, num prédio, como um espetáculo em que, poxa, se tem um pregador bom, uma boa música, é aquele que eu gosto, eu vou. Senão eu fico em casa porque a TV aqui vai me encher aqui, né? Vai me trazer, vai mastigar melhor de acordo com o meu gosto que eu quero, né? Então, e não vai precisar se deparar aí com, às vezes, a pessoa mal-humorada, né? Com
o outro lá que é chato, o outro que tal, acontece em todo lugar, né? Porque a igreja é formada de famílias, de pessoas da sociedade que são assim, né? Então, se você quer fugir disso, vai para o meio do mato, né? Vive sozinho lá. Então, e aí você vai se deparar com você mesmo, né? Jones, Fala aí. eu até vejo essa questão da necessidade de viver em comunidade, de viver em relacionamento, em algo que recentemente nós comentamos, que é a distribuição de dons do Espírito Santo. Porque se nós fôssemos autossuficientes de viver sozinhos, sem comunidade, nós iríamos receber todos os dons para poder atuar e cobrir tudo que é necessário dentro da missão. Mas não, cada um recebeu o seu chamado, cada um recebeu a sua missão, cada um recebeu o seu dom e um complementa o outro, como a ilustração aí do corpo, né? Se todo o corpo fosse olho, como que a gente ia falar, ouvir, né? Então, lembrar da musiquinha lá da viagem, né? Então, é necessário cada membro desenvolver a sua função, porque senão como que iria cumprir a missão? Né? Usando essa ilustração do corpo, como eu iria conseguir me locomover daqui onde eu estou até um ponto onde eu quero ir, se o meu corpo todo fosse mão? Né? Até poderia, quem sabe, engatinhando, mas ia ser difícil para isso, né? Tem a maneira de se locomover aí, os pés, cada um tem sua função dentro do cumprimento da missão. Então, essa importância, né? Que, desculpa de novo, que eu vejo assim, tem que ter um equilíbrio. A minha comunhão não depende de estar na comunidade. Né? A minha comunhão é eu com Deus. Mas a missão, eu não diria que depende de estar na comunidade, mas é necessário estar na comunidade para cumprir a missão também. Viu, Leandro? Então, oi. Te cortando aí, já que você me cortou também, eu te corto aí. Brincadeira. Não tem corte, não. Aqui é só bate-papo, brincadeira. Mas, assim, justamente porque aí a gente entra numa questão que é o papel do culto, né? O papel do local de reunião. Então, um local de reunião não é um lugar onde você vai buscar Deus. Principalmente a gente que é adventista e crê no sábado como um dia de adoração, que é bíblico, né? A gente crê que o sábado é a celebração dessa vivência do reino de Deus. Exato. Na semana inteira. Então a gente se junta para celebrar. Por que o casamento é uma festa? Você celebra, o aniversário é uma festa, você celebra um ano de vida. Então você convida amigos, você ali está junto, você canta música, você troca presentes, você se abraça, enfim, né? Antes da pandemia. Então você tem essa festa. Então o culto do sábado é um dia que você celebra Deus, você celebra a criação, celebra o Deus que viveu com a gente durante a semana, entende? É por isso que a gente se reúne lá. Então, por isso que parte da base, muito dessa fala, né, de eu fico em casa por causa disso, tal, daquilo. Lembrando aqui, a gente está falando de aspectos normais, tá? Esquece pandemia agora, vamos focar aqui principalmente no aspecto normal, né? Que daqui a pouco isso aí, em alguns lugares já está mais que voltando aí, né? Então, por que eu vou a um lugar de reunião, a um culto? É isso que eu tenho que me perguntar, eu tenho que entender. É o princípio de adoração ou é um espetáculo que eu vou assistir? Entende? Eu vou lá para quê? Para qual motivo? Então, acho que isso é importante em deixar claro, essa visão correta, né? E você falou muito bem, né, Leandro? Eu não preciso estar lá para cultuar ou para ter uma comunhão com Deus. Meu relacionamento com Ele, até mesmo que se eu depender, né? Vou até ir um pouco mais longe do que o Leandro colocou, se eu acho que a minha comunhão, a minha conversa com Deus, o estudo da Bíblia, depende de uma vez ou duas ou três vezes por semana que eu vou a uma reunião de um prédio, um culto, e isso é o suficiente, né, para a minha comunhão com Deus, a gente está muito longe do que é o Evangelho, né? A gente não entendeu nada do que é Evangelho, não entendeu nada do que é culto, né? Então, isso tem que ocorrer na minha vida diária, né? Não pode ser algo, como falei, por isso que é uma celebração, da gente celebrar o que a gente estudou, a palavra, o que a gente viveu, se deparou com as dificuldades da vida, e lá a gente se reúne para um olhar para o outro e dizer, poxa, que legal, tem alguém aqui que também passou por várias lutas, e ali a gente conversa, troca ideia e tal. Uma comunidade que deveria ser de amor, de bondade, uma comunidade que deveria ser de aceitação, né? Uma comunidade que deveria ser não daquele olho, daquele que bate você não deve entrar aqui por causa da sua roupa, por causa disso e daquilo, né? Como se fosse
o porteiro do céu, né, que determina quem entra e quem sai. São Pedro. Choveu ou não. Então, né, isso é comunidade, então a gente é chamado a viver nisso, né? Então, é isso aí. O Anderson aí está se coçando aí para falar. Fala aí, Anderson. Não, tá legal. Eu só queria falar uma coisinha antes, Anderson. Tá. Deixa eu só puxar o gancho aqui, que o Jorge nos falou, que a gente nós falando, né? Não, a nossa comunhão não depende da igreja. Mas querendo ou não, a igreja contribui, que nem o Jorge nos comentou, né, para fortalecer a fé. Eu vejo alguém que passa por uma dificuldade, um testemunho que ele está contando lá, eu posso me identificar, ter um ânimo naquele momento. Né? Ou eu vejo alguém que está se mobilizando lá para trabalhar por alguém, lá, tem uma família que está passando necessidade, vamos visitá-los, reunir. Eu me fortaleço por estar me sentindo útil. Então, por isso a importância de viver em comunidade. Né? Seja como diz a lição, no pequeno grupo, no encontro fora do encontro, que hoje a gente traz para a unidade da escola sabatina, né? Seja a igreja como um todo, mas essa importância para a nossa vida espiritual. Claro, nossa comunhão não depende de viver lá na igreja, como diz a sociedade do consumismo. Né? E eu já cansei de ver isso. Às vezes, quando alguém começa a pregar, mas a gente vê assim que, quem sabe, é uma pessoa mais humilde, não tem todo aquele dom de oratória, mas está sendo usado pelo Espírito Santo. Pessoas que se levantam e saem da igreja e vão para outra. Sabe? Em cidades que tem uma igreja perto da outra, começou, não gostei, vou para outra. Porque é a sociedade do consumismo. Né? Onde nós nos colocamos como clientes e exigimos que algo seja do nosso agrado. Senão eu mudo de canal, né? Eu vou para outra igreja. E não é assim, nós temos que ir lá para adorar. O que eu digo, mesmo aquela pessoa que às vezes pregou mais simples e que alguns não gostaram, para alguém fez diferença. De alguma forma o Espírito Santo usa aquela pessoa, e eu também já ouvi isso. De uma mensagem lá que alguém não gostou, e no mesmo dia eu ouvi de outra pessoa dizendo que mensagem poderosa, era o que eu precisava ouvir. Então, por isso que também serve, né, digamos, essa vivência em comunidade, que é um fortalecimento da nossa fé. Vamos lá, pegamos experiências, nos motivamos e assim vamos cumprindo com a missão, né, Anderson? Pode falar aí. Sem dúvida. É interessante que, né, continuando o que vocês estavam falando aí, a gente, na verdade, como o Jorge disse, o sábado é um dia de celebração. E, enfim, na minha mente eu não consigo ver a questão de ir à igreja para ser agradado. Nós não vamos à igreja para ser agradado, na verdade nós vamos para agradar, né? Acho que é contrário disso aí. Então a gente vai na igreja para agradar, né? Ou agradar a questão, né? Não, Senhor, eu estou indo aqui em gratidão ao Senhor, ou quem sabe, né? Para estar em relacionamento com outras pessoas. Eu lembro que quando eu era mais jovem, não faz muito tempo aí, mas Fala a verdade. Mas eu lembro que a parte que eu, quando era, né, moleque ali, que eu não gostava de ir à igreja era o fim do culto. Porque o fim do culto era onde os irmãos agora saíam do culto, cara, e ficavam 1 hora, às vezes ficava até 2 horas na porta da igreja conversando para ver como é que um estava com o outro e tal. E eu querendo ir embora, e ficava chamando o pai, a mãe e tal, e era aquela coisa. Claro que ali, para mim, já demonstrava que alguma coisa estava errado, né? Se você queria gastar o tempo do final do culto, é porque provavelmente durante a semana você não teve relacionamento com aquela pessoa, né? Você não conseguiu falar com ela, ou conversar, ou se visitou e assim por diante. Então, hoje, praticamente, não sei, né? Eu digo uma realidade que às vezes eu vejo, acabou o culto, todo mundo evapora, ninguém vê mais ninguém, né? Então, a gente vê que a questão do relacionamento em si, no momento que nós estamos vivendo na história do mundo, ele é muito genérico, né? Nós sempre iremos falar de relacionamento, de comunidade, mas é cada um vivendo na sua própria comunidade. A gente não consegue, né, quem sabe, atravessar isso, né? E conseguir viver de uma forma muito mais ampla essa questão da comunidade, do relacionamento. E, enfim, a lição falou da questão do pequeno grupo. Claro que quando nós olhamos para a Bíblia, a primeira aplicação nem sempre é para o pequeno grupo, conforme hoje nós enxergamos, mas, enfim, tem textos ali que nos mostram como vivermos em comunidade, né? Ou como estarmos nos relacionando. Então, é a questão de cuidado, né? Eu acabei estudando agora na quarta-feira
Gálatas 6 com algumas pessoas, e é interessante que Paulo diz, né? Vocês precisam carregar as cargas uns dos outros. E depois, ali no verso mais adiante, ele diz, cada um carregue a sua própria carga. E é interessante que as palavras ali, a primeira questão é você carrega aquilo que é possível carregar. Então, dificuldades, problemas, você está ajudando um ao outro, está ajudando ali o teu amigo, o teu próximo. Mas, às vezes, tem coisas que você vai ter que se virar sozinho. Mas naquelas que você pode ajudar, então nos ajudemos. Esse é o apelo de Paulo, né? E a igreja vai viver assim, ela vai viver dessa forma. Então, nós vemos que eles fazem isso, né, dentro do contexto por causa de uma necessidade, não tinham como fazer em outro lugar, então eles começam a se reunir para adorar a Deus, para se ajudarem, para estar em comunhão e para estar em relacionamento. É claro que hoje nós não temos a mesma realidade que eles tinham lá no passado, né? Mas hoje nós podemos, quem sabe, usar um princípio dessa ideia para estarmos também nos relacionando de uma forma, quem sabe, muito melhor, né, a cada dia. Acho que cabe aqui também, a gente já fez isso em outro episódio, mas acho que não quer demais relembrar de alguns princípios hermenêuticos aí, né? O que é hermenêutica, né? É a questão da interpretação, né, do texto bíblico. Né? Então a gente sempre precisa entender o que o texto traz para a gente. Mas o que eu quero abordar aqui é relembrar algumas questões do livro de Atos. Muitos, usando aqui um pouco de um artigo que eu li aqui do pastor Wilson Paroski, né, que a gente teve o privilégio de ser nosso professor de teologia, né? Ele é doutor em Novo Testamento, num artigo que ele fala sobre essa questão inclusive a gente teve, né, matéria sobre Atos, né? Então, um princípio muito importante. A gente tem que cuidar para a gente não pegar o princípio porque o livro de Atos são relatos do Espírito Santo da igreja, né? Naquela época. São relatos da missão, enfim, do que aconteceu. Então, o que eu quero colocar aqui é que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se teletransportar, né? Vamos replantar, vamos tirar lá tudo. Não, está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 1, até o final, até 28, né? São 28 capítulos, né? Atos, né? Se não me engano. Então, até o capítulo 28, agora a gente pega isso ali tudo e traz para hoje, em 2020. Né? Não é assim que funciona. Ali o próprio livro de Atos, ele relata acertos e erros da igreja. Uma igreja estava aprendendo a viver depois da ascensão de Cristo. Né? Então, inclusive, eles entenderam algumas coisas de maneira diferente do que Cristo disse. Né? Por exemplo, Jesus disse, enquanto o povo de Israel era uma relação em que as comunidades vinham até Israel, e Israel vivia de uma maneira de dar testemunho para que pudesse demonstrar que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, vamos dizer assim. Agora, no Novo Testamento, nós temos um povo que agora tem que sair, né? E agora, Jesus, antes de ascender, diz, vocês ficam aqui, esperem, né? A promessa, enfim, do Espírito e tal, né? Para pregar o Evangelho, né? Só que aí o que eles entenderam? Bom, né? Vamos ter uma festa aqui em Jerusalém, vem todos os povos para cá, praticamente o mundo inteiro da época, né? Que obviamente era muito menor do que hoje. E então, quando veio todo mundo para lá, pregaram, né? E teve o dom de idiomas ali, ou de línguas, enfim, pronto, pregamos para o mundo inteiro, né? Então aqui, já cumprimos praticamente tudo que Jesus disse, né? E agora vamos vender tudo, porque não precisa mais, Jesus já está voltando, né? É por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Para a gente, e principalmente isso acontece, vocês devem ter percebido isso, quem está nos assistindo, né? Com toda essa pandemia, né? Que deve ter chovido aí de pregações e coisa, né? Meio que às vezes com teor muito, como é que a gente pode dizer? Me ajude aí, tipo, você quer dar uma ênfase muito forte para algo que vai acontecer rápido, assim, como é que é o nome disso? É alarmismo, né? Tipo um alarmismo. Então, olha, tá vendo? Aqui, Jesus já tá voltando. Mas, poxa, imagina um jovem de 15 anos que vê isso e aí tá voltando mesmo e tal. E daqui a pouco passa a coisa, né? Passa 5 anos, 10, 15, poxa, mas espera aí, né? E Jesus não voltou, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do Jesus. Jesus voltará, mas está voltando quer dizer que ele já está no caminho. Então tem uma diferença aí, né? Então ele voltará. Quando? Não sei, né?
Pode ser amanhã, pode ser daqui, sei lá, a gente não sabe. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado essa questão, a gente pegar ali, tá em princípios, que é o que o Anderson comentou, né? Princípios do livro de Atos da igreja, a gente aplica hoje, com certeza. Princípios de comunidade, de relacionamento. Mas por que eles tinham tudo em comum? Porque eles achavam que, de fato, Jesus estava voltando, porque eles achavam que tinham pregado o evangelho no mundo inteiro. E não preciso mais nada. Agora eu vendo tudo. Então, ou seja, eles tiveram uma ousadia, uma fé fenomenal, só que no momento errado, né? Não era para ser naquele momento. Então, eles, inclusive, né, quem que foi financiar a missão depois, a abertura de novas igrejas? Teve que, as igrejas gentílicas, né? Porque a igreja em Jerusalém dos judeus lá estava pobre, né? Não tinha nem dinheiro para se manter. Paulo, inclusive, teve que pegar depois lá doações para isso. Então, só queria abrir essa janelinha, já que a lição aborda essa questão de Atos, que a gente tem que tomar esse cuidado. A gente, às vezes, pega a igreja de Atos como um exemplo em tudo, e não é assim que funciona. Assim como não é hoje. Não, poxa, mas a igreja lá que o Anderson vai, nossa, olha, funciona muito bem, mas tem outras coisas que não funcionam. Então, se não, eu vou pegar agora que lá na cidade, em São Paulo, funciona, né, que aconteceu muito com a Nova Semente, tentaram replicar isso em vários lugares, não deu certo, é óbvio que não, porque a igreja adventista Nova Semente foi planejada para estar onde ela está, para fazer o que ela faz. Agora, a partir do momento que você tira de lá e tenta replicar esse modelo, já foge completamente, né? Então, esse modelo, essa questão da comunidade aí, o princípio, com certeza a gente precisa aplicar, né? Mas a gente precisa só queria trazer essa abordagem aí, que eu acho que sempre, que nunca é demais, né? Para evitar da gente ir para os extremos aí e tirar do texto, né? Colocar no texto o que ele não está dizendo, né? E criar uma expectativa nas pessoas e talvez até frustrá-las depois com isso. Que esse é por isso que a fé ela é fundamentada em Cristo, ela não pode ser fundamentada nas circunstâncias. Se tem pandemia, se não tem, então agora tem pandemia, eu sou mais de Jesus do que antes. Tem que estar fundamentado sempre. Mesmo que amanhã a economia esteja muito bem, que está tudo certo, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, mas estou só aqui ilustrando. Tem que continuar firme em Cristo, confiando, né? Então isso é muito importante. Já falei muito aí. Vai lá, Leandro, Anderson. É interessante que a lição ela vai dar exatamente esses exemplos, e são exemplos que a gente tem que fazer hoje, né? Claro, primeira aplicação lá, e a gente acaba também fazendo uso disso também, porque a palavra de Deus ela transcende, né? Ela não fica limitada a um momento da história e assim por diante. Mas alguns exemplos que a lição trouxe, a questão do corpo de Cristo, né? E aqui ele fala da interdependência, ou seja, a dependência mútua, né? Então, isso mostra como que realmente a questão da convivência, do relacionamento. Eu necessito, né, de estar ligada a outra pessoa, de ter esse relacionamento, de falar dessa fé, de mostrar, de conversar. E isso vai acabar, vamos dizer assim, sendo benéfico também para o avanço da obra de Deus e para a missão. E a gente vê que cada pessoa tem o seu círculo, né, de convivência. Nós temos a nossa... por exemplo, não só de convivência, mas de influência, né? Então, eu vou ter pessoas que, como o Jorge diz, às vezes eu tenho mais afinidade, estou aqui conversando com elas, tendo relacionamento com elas, e às vezes eu tenho outras pessoas também, né, que precisam ser alcançadas, e elas têm, vamos dizer assim, a mesma afinidade de muitas coisas, então isso vai me ajudar a ter acesso a essas pessoas também. Então eu digo que todos nós sempre temos o nosso círculo de convivência e de influência, e essas pessoas sempre vão ser as pessoas mais fáceis, ou seja, de alcançar porque elas nos conhecem. Então aí também vem o princípio de ter um bom testemunho, né, de viver realmente como uma pessoa que acredita na palavra de Deus. E enfim, talvez aqui você durante a semana leu a questão da lição e viu, poxa, pequeno grupo é um negócio muito legal. Mas talvez aí onde você mora, né, onde você está, sua realidade, você não consiga fazer isso. Então, apenas aplique a questão do que você esteve vivendo aqui durante na lição, de estar preocupado com as outras pessoas, como o Leandro disse, de ter interesse, né, pelas outras pessoas, de se interessar, não apenas de levar o evangelho, terminou o estudo e agora acabou o nosso relacionamento. Não é isso. É de realmente estar preocupado com outra pessoa, assim como Jesus fazia, de dar uma nova perspectiva, como ele fazia, de realmente esse evangelho que nos tornou novas criaturas, também possa tornar outras pessoas, né, novas criaturas. E essa é a nossa preocupação, né? Porque às vezes você olha tudo isso e diz, nossa, como é que eu vou fazer um pequeno grupo agora? E às vezes você não consegue fazer isso, talvez não seja a sua realidade, como o Diógenes disse,
né? Louvado seja Deus aonde é possível fazer, mas às vezes, talvez onde você está não é possível, né? E aí você talvez faça de uma outra forma, conforme os princípios que você foi vendo durante os textos que você foi lendo durante a semana, né? Aqui a gente começou um grupo, né, virtual, e aí na próxima semana aí é bem provável, com todos os cuidados, que a gente vai voltar já a ter esse relacionamento pessoal, né? Então a gente está muito empolgado aí e é a bênção, né? Porque a gente começa a ter essa oportunidade de estudar a palavra de Deus juntos, de falar sobre Jesus Cristo, isso nos fortalece, isso nos anima, né? Então essa é a bênção de realmente estar na presença, em comunhão com outras pessoas. Eu só queria falar um pouquinho sobre a questão do pequeno grupo para nós aqui no Brasil, a divisão sul-americana, né? Nós passamos num período aí que foi um boom, uma explosão dos pequenos grupos, né? E era o festival dos pequenos grupos nas igrejas, e os pequenos grupos se reuniam, cada um tinha sua bandeira, sua flâmula. E eu lembro que era a musiquinha do pequeno grupo, era o adesivo, e tinha os requisitos, né? Os pequenos grupos que se reunissem toda sexta ou um dia da semana, cumprisse aí aquilo, isso, né? E eu acho que nós passamos por esse boom que hoje, quando nós falamos em pequeno grupo, a nossa mente já está pré-formatada naquilo que nós vivemos, né? Aquela explosão. Não sei se a intenção do autor, né, o pastor Mark Finley, era falar de pequeno grupo dentro dessa formatação que nós conhecemos. Né? Quem sabe, ao ler a lição dessa semana e nós falando sobre pequenos grupos, a gente alguns podem pensar assim, mas eu já fiz um pequeno grupo aqui e não deu certo. Eu já fiz aqui de tal maneira e não deu certo. Mas eu penso assim, que eu acho que a intenção do autor da lição, quando foi falar de pequeno grupo, nem era defender, digamos, o retorno naqueles modelos de pequeno grupo que nós vivemos. Mas quando ele fala sobre pequeno grupo aqui, até pega alguns textos da Bíblia, enfim, para falar sobre as pequenas reuniões de pessoas, né? Eu imagino assim, nós temos muitos pequenos grupos na igreja hoje, mas não levam esse nome. A unidade da escola sabatina, o que é? É um pequeno grupo de pessoas reunido para estudar a Bíblia. O Geração 148 é um pequeno grupo ali de jovens reunidos com a intenção de adorar, estudar a Bíblia, fazer missões, cumprir com a missão, fazer aquilo que Cristo fazia. Geração 148 Team, a unidade da escola sabatina dos pequenos, é um pequeno grupo de crianças estudando também a Bíblia. É o encontro fora do encontro. É tirar aquela unidade da escola sabatina lá da igreja, leva para um outro ambiente e ter aquele momento assim, descontraído, confortável, né? Você não precisa levar o modelo de culto de igreja para dentro do encontro fora do encontro. Esses tempos até teve uma irmã que me procurou dizendo, pastor, tem que conversar com o pessoal do pequeno grupo lá, porque o pessoal fica conversando à toa, fica rindo, sabe? E eu pensei assim, mas essa é a intenção. Você se reúne lá, o encontro fora de encontro, pequeno grupo, seja o que for, é para ser relacional. Você vai lá, conversa, ri, tem um momento que é de adoração, de louvor, enfim, não tem um pré-requisito do que é um pequeno grupo, né? Mas você define estudar a Bíblia, estudar a lição, estudar um estudo bíblico, enfim, mas ter um momento relacional. Coisa boa quando tem esses momentos e no final tem ali que você come uma comida junto, se aproxima, um conversa com o outro e fala sobre os assuntos que são de interesse mútuo, né? Então eu vejo assim, quem sabe o pequeno grupo, né, que o autor quis falar, dando a ênfase da necessidade que nós temos, repetindo o que falamos no começo, né? Essa necessidade de relacionamento que nós temos. Então, nós precisamos criar esse vínculo forte, esse relacionamento com os que são da mesma fé, não ignorando aqueles que não são da mesma fé. Por quê? Como nós vamos cumprir a missão se não tivermos amizade com eles? Mas daí é tudo aquela história que já conversamos em vários episódios aqui, né? É ser sal, mas não estar lá, digamos assim, vamos dizer assim, ser um sal rosa e não ser um sal branco, né? E fazer a diferença. Né? Tá. Foi infeliz a ilustração, mas tudo bem. Onde saiu isso, cara? Mas enfim, nós estarmos lá no meio deles, mas para atraí-los para Cristo, e nós sermos atraídos
para as trevas, né? E atraí-los para a luz. Eu acho que essa comparação tá melhor, né? A luz e trevas. Pensando agora, não precisa responder aí, mas nessa comparação, quem que é o sal rosa e quem que é o sal branco? Sal grosso, sal do Himalaia, Sal temperado. sal da cordilheira, né? Ai, ai. Mas, enfim, com esse meu pensamento, né, do sal, o que eu queria dizer é isso, a importância de nós estarmos relacionados com pessoas que são da mesma fé, porque, querendo ou não, como eu já disse, fortalece a fé, né? Mas não ignorarmos a missão. Né? Geração 148 é um pequeno grupo, mas traz os amigos para conhecer a Cristo. Escola sabatina, traz um amigo para a escola sabatina. Já ouvi pessoas dizerem que não gostam de escola sabatina, porque entra dentro da igreja e parece ser Babilônia. Parece a Torre de Babel, não Babilônia, parece a Torre de Babel, né? Porque é um falando lá, outro aqui, outro ali, sabe? Mas todos na mesma língua, né? Mas eu acho linda a escola sabatina quando tá aquele murmurinho ali, né? Não, porque às vezes tem uns que querem pregar para todas as unidades, mas tá aquele murmurinho e o pessoal participando. Esse pequeno grupo de pessoas, recapitulando a lição, propicia mais interação do que uma pessoa só lá na frente, pregando, falando, e às vezes a pessoa se sente acuada em levantar a mão e fazer uma pergunta para o pregador. O que eu não vejo erro de interromper uma pregação e conversar também ali, né? Porque é uma troca de ideia também sobre a Bíblia. Mas, enfim, apaga aí a ilustração do sal, tá? Usa das trevas e da luz. Não, deixa a ilustração do sal, cara. Ficou boa, tá legal. O Leandro, você tá com saudade de aglomero, né, meu filho? Por quê? O cara falou aí falou bastante aí, né, de estar junto, né, e pequeno grupo e geração, e isso e aquilo, escola para lá e para cá e tal, né? Mas eu fiquei pensando assim, a dificuldade que a gente tem de colocar isso, né, hoje tem muitas limitações para fazer isso, né? Eu só brinquei com aquela piadinha que faz o Drauzio Varela, né? Isso, não sei o que, minha filha e tal, né? E aí, ó, tá com saudade de um aglomerozinho aí, né, meu filho? Então, da gente estar junto, né, da gente, enfim, de se reunir nas casas, quem quiser, quando quiser, com o vizinho, com sei lá quem, entendeu? Viu, Diógenes e Anderson, só queria falar uma coisa. Não. Tá bom. Depois do sal eu perdi o direito de falar, né? Vai. Por que não transformarmos, né, as reuniões da nossa igreja em momentos momentos confortáveis também, né? Desconfortáveis não, confortáveis. Por que não... Ô, Marcelão, edita depois aí. Eu sei que ele não vai editar, né? Vamos lá, refazendo a frase. Por que não tornarmos as nossas reuniões de igreja em momentos mais confortáveis? Como se fosse um momento relacional também, né? Tipo a comissão. Né? Eu tenho uma igreja no distrito aqui, Rocio Grande. Eles têm uma tradição. E como se tornam mais gostosas as comissões? Geralmente o povo não gosta de comissão de igreja. Né? O pessoal não gosta, porque às vezes é espinhento, assunto aqui, outro dá conta. Mas nessa igreja, todas as comissões praticamente vão todos porque é um momento gostoso. A gente chega aquele momento descontraído, faz a meditação, ora, trabalha os assuntos da pauta, mas de uma forma bem agradável e do começo ao fim, né, sempre tem lanche. Tipo, a gente começa a comissão comendo. A gente está trabalhando a pauta e a comidinha está ali. E a gente finaliza a comissão com comida. Eu digo, comida aproxima as pessoas. Eu amo comer. Eu amo esse método. Tá? Por isso que você começou a correr aí, né, Leandro, de novo? Mas não dá conta. Não dá conta. Então, assim, tornar essas reuniões momentos gostosos, relacional também. Não algo técnico. Não, hoje estamos aqui, vamos trabalhar sobre este assunto. Não, espera, levanta a mão, né? Cada um respeitando seu momento, mas aquela coisa assim, descontraída, né? Gostosa entre irmãos e amigos na fé ali. Eu acho que isso também faz parte da questão de estarmos reunidos num pequeno grupo que são líderes da igreja, né?
ali um fortalecendo o outro e não desanimando ou machucando o outro. Eu ia falar isso até antes, né? Eu até ia brincar e falar, mas até falando sério, quem sabe, né? A questão ali de que isso tinha que fazer parte da nossa liturgia também, né? No Comida? passado, Comida? não só a comida, mas a questão da celebração, de estar Tá. junto, né? Mas por que não a comida? Isso, né? Por que Não, não? o prédio é sagrado, não pode entrar comida. Só agora. Mas a gente, se olhar no passado aí recente, né? A gente vai ver que os pequenos grupos, se a gente for colocar da lição ali, eles comiam juntos também, né? Mas essa questão da celebração, do relacionamento, até a nossa própria escola sabatina hoje, ela vem de uma herança lá do passado, né? E a gente vai ver que essa questão de conversar, de se relacionar, até de comer junto, enfim, é algo que vem da herança da nossa igreja. Eu digo agora Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Eles tinham os momentos ali, às vezes o momento do sermão, da mensagem, era o menor, né, do que todos. Ali tinha o estudo da palavra e logo depois eles partiam para uma celebração. Então a gente vê que já fazia parte isso lá no passado, né? A Então, pregação não era 1 hora, 50, 40 minutos? rapaz, depende da situação. Mas na maioria da realidade ali, quando a gente vê, era algo menor, né? Como se tornar as programações, vamos dizer assim, programação não conforme o Jorge falou, mas como tornar mais atrativo. E a gente via que o tempo de sermão, de pregação, às vezes era o menor, né? Então era o de testemunhar, de se relacionar, era o maior, né? Então a gente vê onde estava o foco ali do relacionamento. Até mesmo, né? E, A Santa Ceia, por exemplo, né? Que Cristo instituiu. Era comida. comida. Até assim, não sei se vocês já pararam para pensar, né? Eu nunca pesquisei a fundo isso. A forma como a gente faz, talvez uma questão prática pelos prédios que a gente tem e tal, né? Mas nada mais é do que você ter uma mesa ali com comida, você come, em algum momento parou, lavou os pés, e aí o mesmo pão que estava comendo ali, Cristo levanta e fala e tal, ele dá um simbolismo agora para o pão e para o vinho, né? E agora ele traz vida, né, num simbolismo e dizendo, assim como isso, ele institui ali um pouquinho esse processo ali com os discípulos pouco antes ele morreu na cruz, né? Tanto é que o processo deveria continuar até que ele voltasse, e ele ainda não voltou, a gente deve continuar nesse processo. Interessante, então, ou seja, né, nós temos comida, temos a ceia, o relacionamento antes da morte dele, nós vamos ter essa ceia, esse relacionamento com ele presencialmente, né, no reino da glória, no reino futuro, lá no céu novamente. Então isso é maravilhoso, isso é lindo demais. E eu quero abrir de novo, aproveitar isso aqui, já que está falando de relacionamento de comida e tal. Não comida em si, né, porque a gente também tem que cuidar. Essa ideia que o Leandro falou, achei muito legal. Mas, infelizmente, alguns às vezes vão para um outro extremo, né, de que aí só participam das coisas porque tem comida, né, ou reclamam quando tem comida também. Não gosto daquilo, que é quando começa, né, enfim, infelizmente tem essas questões também, né, mas o que eu acho bonito é que na mesa de Cristo, né, todos são bem-vindos. Na mesa de Cristo não há cor diferente, não há altura, não há diferença se você tem cabelo comprido ou curto, tem tatuagem, não tem, se pinta unha, se não tem, se está de calça ou de saia, se você é pobre ou é rico, uma vez você quer sentar na mesa com Cristo, num simbolismo de que você o aceita, que você está disposto a mudar por ele, você é aceito nessa mesa. E é por isso que nenhum líder religioso, seja a religião que for, de qualquer uma, tem o direito, né, de se achar no dever de determinar quem pode ou não pode sentar na mesa da igreja ou na mesa de Cristo, né? Porque usa ou deixa de usar isso ou aquilo, né? Então, nós não temos esse direito porque o evangelho de Cristo não faz dessa forma, né? Então, só aproveitando esse gancho do relacionamento, né? Porque justamente é um lugar que a gente deve ter as diferenças. A gente já conversou isso aqui também em outros episódios, né? Um é da esquerda pela direita, mas Cristo nos une para a gente estar junto na mesma mesa, entende? Não é porque você é da esquerda, eu da direita, ou eu da esquerda, você da direita, enfim, estou só aqui exemplificando de que agora você é bem-vindo ou não bem-vindo aqui, né? Mas na mesa de Cristo todos são bem-vindos. A gente nunca pode esquecer isso, né? A gente não pode permitir que as nossas diferenças culturais ou as pessoas das diferenças ideológicas que tenham
causem uma separação do corpo ou do propósito pelo qual o evangelho existe, que é unidade, que é pregação do reino, que é a graça maravilhosa, a salvação e a transformação que Cristo opera na nossa vida, né? Então, isso eu acho que a gente não pode esquecer. Eu gostava muito do pastor Walter, célebre pastor Walter, que ele falava que quando a gente usa o termo evangelismo da amizade é uma redundância, porque o evangelismo por si só ele envolve amizade. Se não envolver amizade, não é evangelismo. Então, falarmos evangelismo da amizade é ser redundante, porque simplesmente dizer eu vou evangelizar significa que você está indo para fazer amizade, para se relacionar, levar alguém a Cristo. Então, acho que se nós realmente somos cristãos, dizemos que somos seguidores de Cristo, queremos cumprir com sua missão, é viver com esse pensamento que o autor da lição traz para nós, né, que é necessário sim esse relacionamento, viver em comunidade, cumprir a missão juntos, estar se relacionando, comendo juntos. E quando eu falei ali da igreja do Rocio, que a gente sempre come, e é coisinha simples, sabe? É um lanchinho, às vezes é uma bolachinha com um chá. Tipo, agora no inverno é o momento que eu mais senti falta de fazer comissão com eles. Porque no ano passado, no inverno, teve canjica, teve um momento que teve até um chocolate quente ali. Então, coisinha boa, sabe? Mas é simples. Então, Mas assim... Estava fazendo comissão toda semana, né? Então, assim... Arranjou pauta para mais de metro ainda. Então, assim, o evangelismo envolve tudo isso. É o relacionamento, é sentar, comer junto, que nem aquele ditado popular que dizem, né? Eu estou até com medo de falar agora, que diz que se você quer conhecer alguém, você tem que sentar e comer 1 quilo de sal com ela, né? Porque o sal leva tempo para você comer. Você não senta ali e pega de colher e come. Você vai colocando sal na comida, vai colocando sal. Então, até você consumir todo aquele sal, 1 quilo de sal, vai muito tempo. Mas qual então, sal? Eu acho... É o sal Rosa rosa ou né? branco? Vasco? Aí, depende do que for o gosto aí. Porque até você consumir todo aquele 1 quilo de sal, vai muita comida. E enquanto você come, você conversa, né? Você está ali dialogando, não de boca cheia, né? Mas está conversando. Enfim, eu acho que hoje eu não vou falar mais nada, tá? Vamos orar já aí. Mas beleza, vamos indo para o final aqui. Eu quero ler um texto bíblico que está da lição dessa semana. Depois também, se o Anderson quiser finalizar algo, que está em Atos. Quem está ouvindo viu que o Jorge já me cortou, né? Digo, Anderson, se você quiser falar, pode falar. Você disse que não ia falar mais nada, então. Deixa eu compartilhar uma coisa, Vai lá. Jorge. Só compartilhar, isso aqui é algo pessoal e alegria mesmo. Quando você está estudando a lição da escola sabatina e de repente você encontra isso daqui, ó. Aí sim, hein? Tá aí. E daí a minha esposa fez as anotações. Foi o meu filho que fez o desenho, daqui é o Davi, aqui é o papai, aqui é a mamãe, a Cacau. Isso aqui é para guardar. Olha aí, ó. Esse que faça o que nem o Davi, estude a lição todo dia. Dos adultos ainda. Adultos aí, ó. Mas é um gêniozinho já, né? Com 2 anos já estudando a lição dos adultos, é outro nível. Mas olha só, vamos ler aí Mateus capítulo 9, eu vou ler do verso 35 ao 38, que é o verso memorizado, está dentro disso aqui, né? Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, né, Cristo, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e falou assim, né? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, interessante que aqui, né? O que Jesus fazia? Então, ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, ou seja, atendendo às necessidades das pessoas. E ele agora se depara com uma grande multidão de pessoas que carecem, que estão sedentas, que estão
necessitadas desses aspectos da palavra e também de suas necessidades físicas, né? Seja de comida, roupa, enfim, outras necessidades que na época não tinha, hoje tem também, enfim. E ele diz, é muita gente, o campo é muito grande e eu preciso de gente para ajudar a viver, a ajudar essas pessoas a entender o que é viver o reino de Deus, a terem ajudar essas pessoas a terem um vislumbre do que é o reino futuro, já aqui nessa terra. Quando eu auxilio elas, quando eu diminuo o seu sofrimento aqui nessa terra, né? E isso é junto, no caso aqui, as pessoas doentes, as pessoas com fome, né? Enfim, as suas necessidades como um todo. Então, eu sou chamado a aliviar esse sofrimento dessas pessoas. E, claro, o evangelho entra junto, porque o evangelho traz a esperança do reino vindouro. Mas, então, é o já, mas não ainda, né? Ou seja, o reino vindouro que virá, o reino da glória, mas o reino da graça que já chegou e ele deve esplandecer na minha vida, onde quer que eu esteja hoje. Então, aqui Jesus disse, a seara é muito grande, tem muita gente que precisa receber o bálsamo do evangelho, é muita gente. E ele está procurando pessoas para viver esse reino. Ele está procurando pessoas para não ser um mero espectador de TV Novo Tempo em casa ou um espectador dentro da igreja sentado num banco. Ele está chamando pessoas para serem aqueles que vivem no evangelho do reino mesmo e que olhem para essas pessoas na rua e de fato seja Cristo para elas, né? Que de fato a gente possa curar elas nas mazelas que nós encontramos no mundo, das trevas espirituais, das trevas da vida, né, das circunstâncias da vida das pessoas, e a gente pode agora ali ser luz para elas, e então, de fato, a gente ser um trabalhador, né? Então fica aí o convite. Se você, né, usa um pouquinho aí algo que eu já falei outras vezes, a gente precisa ter um espelho, né? Um espelho para olhar para nós mesmos. Se você não está vivendo o reino de Deus, você não está fazendo isso, você é um mero, né, espectador da TV aí, Novo Tempo, ou seja o que for, e tá tudo certo, não tem problema nenhum você ver isso, assistir aqui o nosso canal, tá tudo certo, né? A questão é se a sua vida religiosa ou espiritual se resume a isso, aí você não entendeu nada do que é o Evangelho de Cristo, né? Ou apenas ir lá sentar num banco e aplaudir ou vaiar, né, o pregador da semana. Você não entendeu nada do que é o Evangelho de Cristo e você é chamado a entender esse Evangelho, a viver esse reino, porque senão eu posso adivinhar que você está tendo uma vida cristã muito, não diria nem cristã, uma vida frustrada, porque você não entendeu de fato o que é viver o reino. Então, eu convido você a avaliar a sua vida, assim como eu agora também lendo esse texto avaliei a minha e quero continuar vivendo isso, porque de fato é o que Cristo nos chama a fazer, vivendo em comunidade, né? Não colocando barreiras em pessoas que creem diferente da gente, ou pensam diferente, ou vivem diferente, mas sendo ali um fator da gente, né, de inclusão e não de exclusão, para que Cristo transforme a vida delas como transformou a minha e a sua também, né? Então, enfim, é isso que eu queria compartilhar aqui, né, desse texto que eu achei bem interessante. Se o Anderson aí, o Leandro já falou muito, o Anderson quiser finalizar aí, fechar, ó. Rapaz, você já fechou aí, tá bom demais, né? Mas o que eu diria é que quando a gente não aplica o evangelho, a gente vai ver que cada coisa tem o seu propósito, né? Como eu falei, o Deus é um Deus relacional, mas os relacionamentos de Deus todos são intencionais. Ele tem uma intenção de buscar, salvar e redimir. Então, ao ser a imagem e semelhança de Deus, os nossos relacionamentos também precisam ser assim. Então, torne o encontro fora do encontro, torne os seus relacionamentos com seu amigo, com alguma outra pessoa, algo que é intencional, aonde o que você tem e que mudou você, você agora vai levar a outra pessoa para que o Espírito Santo possa fazer a mesma coisa na vida dela, como também fez na sua vida. Porque se os relacionamentos de Deus são intencionais, os nossos relacionamentos também precisam ser intencionais, com as mesmas intenções. Claro que nós não salvamos e nem redimimos, mas nós iremos apresentar quem faz isso, que é Cristo Jesus. Olha aí, ó. Então, com esse pensamento, chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Vivendo o Reino. Então, aproveite, compartilhe agora mesmo aí essa mensagem com outras pessoas, seja pelo teu WhatsApp, seja no Facebook, onde quer que as ferramentas aí que você tem, né? Se inscreva se você ainda não é inscrito nesse canal e ative as notificações também, tá bom? Então, se você gostou, compartilhe com a gente e estivemos juntos aí, Anderson Cordeiro,
Leandro Menezes e eu, Diógenes Gonçalves, né? E calma aí, que ainda não finalizou, porque temos que cobrar aqui publicamente algo do Anderson. Opa! O Anderson aí atrás. Tá escondido aí, você escondeu só pra gente não falar, não teve jeito, cara. Você prometeu que ia cantar de novo. Cadê? O povo tá clamando pela música. Gente, rapaz, o meu violão não está aqui hoje, ele está em outro cômodo, então, mas eu não quero ser político, né? Não discriminando a classe, né, dos nossos amigos políticos, mas eu prometo que no nosso próximo encontro eu vou estar trazendo aí uma mensagem musical para vocês. Dessa vez não passe. Aí, ó. Traz sim, viu? Porque depois da tua música duplicou as curtidas no canal aí. Aí, ó. Oh. Aí. Então é isso, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos seguir vivendo o reino de Deus, amando a Deus e as pessoas. Um abraço e até a próxima semana. Até mais. Ó, agora tá gravando. Pergunta aí como é que se pode viver emocionalmente, né? Emocionalmente. Vou perguntar para ti, Anderson, explica aí, escreve aí, como dizia o pastor Humberto Moura, né? Como é que é esse modo emocional? Como é que é? Esse modo emocionante. Emocionante. Vamos ver aí. Explica isso aí, Anderson.